Olá, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo habite em cada coração. Você que tem acompanhado as nossas reflexões, que o Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, abençoe não só a você, como toda a sua família. Vamos meditar na palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 19. Nós iremos começar a ler a partir do versículo 1, que diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que ali viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meu querido ouvinte da Palavra de Deus e irmão em Cristo Jesus, eu quero atentar nesse momento a respeito da salvação do perdido, pois todos nós sabemos que o tema central das Escrituras é salvação. Quando nós analisamos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós chegamos à conclusão de que o tema central, o objetivo das Escrituras é a salvação do pecador, é atentar ao pecador de forma que ele reconheça que é pecador e que sem Deus ele não conseguirá salvar-se da ira do Senhor, pois esse é o tema central das Escrituras, a salvação do perdido. É só nós lermos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse que logo chegamos a esta conclusão. Mas hoje nós vivemos em um mundo onde as pessoas têm distorcido o Evangelho. As pessoas não têm pregado o verdadeiro Evangelho, têm mostrado um Evangelho de prosperidade. É um aceite Jesus e pare de sofrer. As músicas que dizem ser evangélicas são uma negação. Suas letras tratam a respeito do egoísmo. Receba a vitória, você é um vencedor, o inimigo está derrotado. Então são canções que, ao invés de trazer você para perto de Deus, termina fazendo de você uma pessoa cega e egoísta. Se você quiser atentar para as belas canções de exaltação ao Senhor, você deve correr para os cantores antigos. Pois os cantores antigos, cada dia que passa, têm perdido valor diante da sociedade evangélica, diante da sociedade cristã. Infelizmente é o que tem acontecido. Um evangelho anátema, que não tem nada a ver com as Escrituras, pois as Escrituras ela nos volta, nos dá a ideia e a certeza da salvação eterna, nos dá a certeza de que nós somos pecadores e que necessitamos da graça de Deus. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E foi assim que aconteceu na vida deste publicano chamado de Zaqueu, este homem que trabalhava para o governo romano, este homem que roubava seu próprio povo, odiado pelo seu povo, devido aos impostos a mais que ele cobrava. Um homem rico, a própria palavra do Senhor vai atentar para isso. Um homem rico de posição,
mas um homem odiado pelo seu próprio povo, um homem que não tinha um testemunho, um homem pecador, um homem que nós podemos até dizer, usando a nossa linguagem, safado, porque essa muitas vezes é a linguagem que nós usamos para referir a uma pessoa. Porém, um homem que, quando ouviu falar que Cristo iria passar, despertou-lhe a curiosidade de mudar de vida. E diz a Bíblia que Jesus ia passando em um determinado local e Zaqueu, ao ouvir que era Jesus, ele viu com certeza todo o alvoroço, porque por onde Jesus passava havia aquele alvoroço, o povo querendo ver Jesus, querendo pegar em Jesus, pois Jesus fazia vários e vários milagres e isso despertava a curiosidade do povo. E Zaqueu ouviu falar que Jesus estava passando, mas Zaqueu não podia ver porque era um homem pequeno, assim como eu. Então, o fato de Zaqueu ser pequeno, ele tinha um empecilho. Ele queria chegar até Jesus, mas havia um empecilho, a sua pequenez. Um homem pequeno. E quantas vezes as pessoas querem chegar para Jesus para reconhecer os seus erros, as suas falhas. E muitas vezes as pessoas têm impedido disso acontecer. Tem pregado um evangelho egoísta, como eu falei, tem pregado um evangelho que fala a respeito da prosperidade. Daí então aquele que quer chegar para Jesus de coração sincero, reconhecendo os seus pecados, como Zaqueu fez, vai para Jesus com interesse em obter algo. Pois é esse o evangelho nojento que está sendo pregado. O evangelho nojento, um evangelho egoísta, onde não há arrependimento, onde não há exaltação a Deus. E as pessoas às vezes querem ir a Jesus de coração aberto, com os seus pecados, para mostrar ao Senhor, para confessar diante de Deus. Mas elas não conseguem por causa de algum motivo. Alguém pôs dentro da sua cabeça que o Evangelho não é isso, que o Evangelho é uma outra coisa, e uma outra coisa sobre qual a Bíblia não ensina. É isso que nós temos visto na mídia, de modo geral. Então Zaqueu queria ver quem era Jesus, mas algo lhe impedia, a sua pequenez. Então Zaqueu teve uma ideia e de repente ele resolveu subir em uma árvore. E diz a Bíblia que ele subiu em uma árvore para ver Jesus passando. E Jesus, como Criador do céu e da terra, Jesus que veio com o objetivo de salvar as pessoas e não de trazer bênçãos materiais para quer que seja, sabendo a intenção do coração daquele homem chamado Zaqueu. Jesus olhou para Zaqueu e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Pois Zaqueu recebeu a resposta que ele queria receber. Zaqueu praticamente foi ouvido por Deus, ouvido no silêncio do seu coração. Pois Zaqueu não gritou por Jesus, o texto não relata isso. Mas a intenção de Zaqueu foi subir em uma árvore para que de alguma forma Cristo visse aquele homem. Ele subiu em uma árvore na intenção de chamar Jesus. E Jesus, conhecendo a intenção do seu coração, lhe deu uma resposta. Pois Cristo sabia que aquele homem estava disposto a mudar de vida pelo esforço que ele fez. Então Jesus foi na casa de Zaqueu, onde muito alvoroço aconteceu. Os religiosos daquela época criticando, falando, se ele soubesse quem era este homem, como se Cristo não soubesse quem era Zaqueu. Ora, Cristo, Criador do céu e da terra, conhece todas as pessoas e cada uma delas chama pelo nome. Então, os religiosos daquela época começaram a criticar, se ele soubesse que era esse homem, um pecador. Muitos diziam talvez o maior pecador da face da terra. Eu imagino que alguns chegavam até a falar: eu sou pecador, mas isso aí é pior do que eu. Eu imagino isso porque é o que acontece nos dias atuais.
A religião tem feito isso. As pessoas gostam muito de criticar as outras. As pessoas gostam muito de meter o pau nas outras pessoas, de criticar aqueles que muitas vezes estão fazendo a obra de Deus. É porque muitas vezes quando as pessoas aceitam a Cristo, elas vivem uma vida de modo que elas pensam que para os outros serem cristãos como ela, tem que seguir o mesmo exemplo dela, tem que ser igual a ela. E aí nós temos que entender que todos nós somos diferentes e temos chamados diferentes diante de Deus. Pois Cristo, ao ir para a casa de Zaqueu, muitos criticavam e muitos religiosos. E é o que tem acontecido nos dias de hoje. As pessoas gostam muito de criticar ao invés de pregar o Evangelho, ao invés de mostrar a verdade da palavra de Deus. E então Zaqueu, ele reconheceu que era pecador. Foi neste exato momento que ele reconheceu. Ele resolveu abrir o seu coração diante de Deus e distribuir tudo aquilo que ele tinha conquistado de forma equivocada, de forma errada. E ele disse: Senhor, eu resolvo dar aos pobres o que eu tenho. Se eu tenho roubado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Zaqueu reconheceu que é pecador, coisa que muitas vezes os religiosos não reconhecem e ainda não deixam que os outros venham reconhecer. Isso é triste. Isso é muito triste. Elas não conhecem os seus pecados, querem ser mais santos que os outros e não deixam que os outros pecadores vá até Cristo reconhecendo os seus pecados. Isso é muito triste, pois era o que os religiosos na época de Cristo faziam. Era o que eles faziam, tinham um costume de fazer. E Zaqueu reconheceu o seu pecado. Então Cristo falou: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pois o objetivo das Escrituras é salvar o pecador, é mostrar que o homem é pecador e que necessita da graça de Deus. Você que está ouvindo esta reflexão e ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você tem enfrentado, o que você está passando, mas eu quero dizer a você que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar todos os seus pecados. Você é pecador assim como eu sou pecador. Eu não sou diferente de você. Eu não sou diferente de você. Eu sou igual a você, igual a qualquer outra pessoa. Pois eu sou um homem carnal igual a qualquer outra pessoa. Não sou diferente de ninguém. Mas eu quero dizer a você que a palavra do Senhor nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é maior do que qualquer pecado que você tenha cometido. Abra o seu coração e deixe Jesus entrar na sua vida. Confesse a Cristo como único e suficiente Salvador. Deixe Jesus transformar a sua vida. Então você verá a grande mudança que Ele irá fazer no seu coração. Ele vai mudar o seu caráter, mudar a sua atitude, vai mudar você por completo. Lembre-se de quem era Zaqueu, um publicano, pecador, ladrão, um homem que vivia passando a perna nos outros, enganava o seu próprio povo. Zaqueu era assim, mas um dia ele ouviu que Jesus iria passando e foi à procura de Cristo e recebeu a resposta de Cristo. Cristo foi em sua casa e salvou a sua casa. É isso que Ele quer fazer com você. Faça como Zaqueu. Abra o seu coração e peça que Jesus venha habitar, venha entrar e venha transformar a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde desde agora para todo sempre. Amém.